A história que eu vou contar aqui, ela não aconteceu aqui necessariamente, tá? Ela pode ter acontecido, como pode ter não acontecido. Como eu não estava lá para saber, eu não posso afirmar nada, então isso daqui vamos só uma suposição, tá? Essa história de lugares que tem buracos como esse, tá? Quanto tempo vocês demoram do Rio de Janeiro para cá? 3. 3 horas. 4 horas. Não, foi com o trânsito. É isso, né, senhora? Você Você está indo para São Paulo? Você está indo para São Paulo? 3 horas. Não é 3 horas que vocês vieram de ônibus, né? Vieram de ônibus, né? E aí tem que vir devagarzinho, sobe serra, né? Muita gente. O próprio veículo também não consegue atingir altas velocidades. Então, vamos nisso daí. Vamos botar aí 2 horas, né? 2 horas. Do Rio de Janeiro para São Paulo. Quanto tempo? São Paulo capital. 6 horas. 6. 6 horas. Depende do pé também, né? Do pé, né? Capital, Depende do pé também. Do Rio de Janeiro para BH. depende. 6 também. Mais 8. 6, 6:30, não, 6 horas. 6 a 8. Depende muito do pé. É. Agora vocês imaginem fazer esse trajeto de carroça. 3 meses. Dependendo do cavalo. Falando igual um amigo, chega com a bunda toda assada, não, O que acontece? Os barões da época, eles não tinham gestores, eles não tinham gerentes, eles não tinham nada disso. Então eles mesmos que saíam para poder negociar o preço do café deles, a quantidade, eram eles que faziam isso tudo. E eles saíam em comitivas, né? E aí você vai sair, você vai fazer um cliente só, nenhum vendedor faz isso, né? Vai vender para um cliente só. Faz uma rota, correto? E aí era isso que o Barão fazia também. Ele já aproveitava, já passava em todos os clientes dele, já negociava para saber quando é que o café ia chegar lá para ele lá e quanto ele ia receber por isso. Com isso, a amiga falou ali, ó, que ele ficava meses para fora, né? E aí a baronesa ficava daí sozinha, né, solitária, perdida. E aí ela acabava se encantando com os corpos malhados de cargas exorbitantes de trabalho lá da senzala, né? Acabava acontecendo. E aí pra quem acha que traição é modinha hoje em dia, não, já acontecia já há muito tempo já, tá? E nada de crucificar a baronesa também não, porque o homem também traía também. Só que por acaso essa história que tem a ver com ela não tem a ver com ele, tá? O que acontecia? Quando a baronesa praticava a pulada de cerca, né? Sem método contraceptivo, né? Sem essas coisas tudo, corria alto risco de engravidar, né? E aí, quando engravidava e o barão voltava, ele recebia a notícia de que ela estava com uma doença altamente contagiosa e que ele não poderia estar arriscando a vida dele chegando perto dela. E aí o que o barão fazia? Acreditava. Com isso, uma mucama ficava responsável por levar os supostos remédios e as comidas para essa mulher que estava no quarto mais recluso da sede, né? Pois bem, quando essa criança nascia, o que a baronesa ia fazer com ela? Ia criar normalmente? Botava dentro do buraco? Botava na Ia dar para senzala? Dava para os escravos. Não, botava dentro do buraco. Como é que vai aparecer a criança branca lá dentro da senzala? Como é que você vai explicar isso? E aí, quando essa criança nascia, era trazida para buracos como esse. Tá? Porque como vocês podem ver, essa rua aqui, ela segue, né? Devido com a inatividade, né, de utilização daqui, a natureza tomou conta de fechar. Tá? Se fosse dia de semana, nós iríamos na caminhada light, eu acabei de falar aqui para vocês, e nós iríamos passar no antigo acesso da então Fazenda São Jerônimo, né? Que aqui se chamava São Jerônimo, antes de chamar Santa Bárbara, tá? E aí lá tem a placa ainda, tem o portãozinho, tudo bonitinho. Ele ainda abre, só que o caminho, o acesso, ele tá fechado.
E aí, por que a baronesa fazia isso? Porque ela acreditava que as pessoas, quando caminhassem na frente dessas ruas, elas iam acabar pegando essas crianças e levando para poder criar. Tá? Muitos morreram, com certeza. De frio, de calor, ataque de animal. Porém, algumas conseguiram sobreviver. Tá? E aí eu volto a falar novamente. Eu estou contando essa história aqui, mas não necessariamente que ela tenha acontecido aqui, não. Por que eu falo isso? Vamos supor que eu sou amigo do André. Eu e o André, a gente tem uma fazenda. Cada um tem a sua. Olha o ataque aí, ó. É, o Curupira. Nós já vamos correr, gente. Tá Mas tu vai maluco, correr nós lá somos pra onde tá o monte, barulho? pô, nós somos um monte. Vai com isso. Nunca veio desarmado pro meio do mato. E aí, vamos supor que eu e o André, cada um de nós temos uma fazenda. E aí o amigo aqui também tem, tá nada, tá vindo a pé mesmo. E aí o amigo aqui também tem. Só que eu e o André, a gente tá de zóio nas terras dele. Por quê? É maior que a nossa, tem muito mais escravo que a gente. O que a gente faz? A gente combina, eu e o André, a gente fala assim, ó, vamos fazer um buraco desse aqui, lá na fazenda do fulano. Por quê? Eu e o André, a gente tem o conhecimento de que a colônia começou a punir as pessoas que têm essas práticas dentro das suas fazendas. E aí você pune como? Você pune com dinheiro ou você pune com a perca das terras. E aí, a partir do momento que eu mando os meus escravos deles na fazenda dele, denuncio isso para a colônia vai lá averiguar, ó, você está sendo multado em tanto, você tem que pagar até tal dia. Se caso você não pague até tal dia, você vai perder as terras. Aí eu e o André já estamos aqui soltando fogos. Já estamos felizes já porque a gente conseguiu o que a gente queria, tá? Então, esse buraco aqui, pode ser que tenha acontecido essas práticas aqui, mas pode ser que também tenham vindo outras pessoas para poder fazer esse buraco, tá bom? Para além dessa história, tem uma outra história também. Eu não posso nem contar essa história, tá? O senhor que está gravando, o senhor guarda essa história para você, essa parte você não publica, tá? Depois que o Tinegão sair daqui, você pode. Mas enquanto eu estiver aqui, não publica não, porque a galera, os donos do hotel, né, muito conservadores, não gostam que toque nessa história, mas eu acho inadmissível vocês saírem daqui sem ouvir essa história, tá? Porque isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa formação e isso não é contado nos livros de história, isso não é contado em lugar nenhum. Isso é história que é passada pela oralidade, tá? Então vamos lá. Vocês estão, vou falar novamente da geografia, né? Vocês estão no Vale do Paraíba ou Vale do Café, tá? Tanto faz. Isso é chamado a região sul do estado, né? Que é esse interiorzão aqui. Nessa mesma época aí do século XIX, aconteceu uma das maiores fugas do estado de escravos, tá? Isso aconteceu na fazenda Santa Rosa de Vassouras, onde cerca de 400 escravizados fugiram, saíram em fuga, tá? Eles foram capitaneados por Manuel Congo e Mariana Crioula. Se vocês quiserem pesquisar esses nomes na internet, vocês vão ter grandes histórias a respeito deles. Mariana Crioula e Manuel Congo. E quando esses escravos eles fogem, né, eles buscam a sua liberdade, eles procuram as matas para poder se esconder, né? E quando eles vão para a mata, eles se deparam com uma fauna e flora totalmente diferente com o que era deles lá na África, né?
apesar de ser a mesma faixa de clima, né? Clima subtropical, grande parte da África, mesmo assim a vegetação e os animais ainda mudam. Então eles se veem um peixe fora d'água, né? Chega a ser muito complicado. E aí, a galera que ainda tá escravizada, dá um jeitinho para poder alimentar essa galera. Tem alguém de religião de matriz africana aqui? Não, ninguém? Tem? Joga nas 11. Tem, não tem? Tem. Joga nas 11, filho. Mas vamos lá. As religiões de matriz africana, né, elas vêm a ser formadas aqui no Brasil. Elas não vêm da África como religião. Tá? Elas vêm se formar religião aqui devido à semelhança de diferentes povos de cultuar um ancestral. Consegue me entender? Por quê? O africano, assim, o continente, tá? Não o país, África do Sul. O africano do continente, ele tem essa cultura de cultuar um ancestral independente da religião que ele exerça. Vamos citar aqui o exemplo da Nigéria. A Nigéria ela é majoritariamente muçulmana. Cerca de 60 e poucos % da população é muçulmana. Porém, eles cultuam um ancestral em comum que pisou na terra durante muito tempo e que foi uma mãe para aquela nação ali, que é o Orixá Oxum. Não sei se a galera já escutou falar, mas independente de qualquer coisa, eles vão lá, acende a velhinha pro Oxum, coloca lá a aguinha, um negocinho. Mas quando dá o horário deles, eles colocam o tapetinho, vira pra Meca e estão lá orando. Entende? Ele faz parte dessa linhagem? Dessa história? Por exemplo, Aquele... O da Angola? Isso. Não, por exemplo, ele é evangélico. por exemplo, me perdi aqui, mas vocês me desculpem, mas não vai perder a qualidade não. E aí, a gente traz isso pra cá, né? A gente traz isso pra cá. Quando a galera sabia que essa galera, que os escravizados já tinham fugido, eles vêm e traziam comidas para poder colocar em locais como esse. Só que a maneira que era arranjado é um pouco semelhante para nós nos períodos de hoje, tá? Por quê? Era colocado ali uns frangos, né? Alguns frangos. As coisas assim, bem temperadas mesmo, bem forte, né? Uma farofa bem carregada em dendê e condimento, né? Deixava-se uma cachaça também, às vezes. Às vezes não, né? Sempre, né? E ficava velhinha também. Aí vocês estão vendo essa imagem na cabeça de vocês, vocês estão falando assim, porra, negão. Isso daí é despacho, pô. Isso daí é trabalho, pô. Daí é oferenda. Isso a gente pensa com o nosso olhar preconceituoso que a gente tem, né? Porque isso tudo que eles deixavam aqui era para essa galera. Se alimentar. Era para essa galera se alimentar, né? Esses negros fujões, eles mesmo, né? Uma comida bem forte para você ficar bastante tempo sem conseguir se alimentar direito dentro dessas matas, até você achar um quilombo, né, que te abrace e que dê ali as condições para você sobreviver, né? Uma cachaçinha, né, que vocês estão vendo que aqui é frio. Então você imagina isso dentro da mata, fechada, com as árvores segurando temperatura, né? Isso é complicado. Aí vocês vão falar assim, ué, Tinegão, qual a função da vela nessa bagaça toda? Né? Qual a função da vela? Sinalização. Não. Não? Proteger tudo isso que eles colocavam aqui de animais. Por quê? O animal, a luz, ela chama a atenção dele. Ela chama a atenção. Mas a partir do momento que ele chega, para ele acessar aquilo, ele vai ter que se queimar, ele não vai meter a boca. Interessante. Muito interessante. Então,
O que a gente... Anda com a vela não. O que a gente... Mas o animal tem O que a gente enxerga, né, com o nosso olhar, né, isso é pra gente até refletir, né, um pouco mais. Né, às vezes quando a gente vê ali aquela coisa ali na rua ali, a gente tem aquelas coisas, chuta que é macumba, chuta não que teu pé cai, filho, vai. Hoje em Chuta dia não que teu pé mudou. cai. O começo, o princípio era esse, mas aí depois foi o ser humano, mudando. é o próprio ser Não, mas sabe o que é? Eu falo, eu gosto de Distorce. contar essa história, eu gosto de contar Distorce, né? essa história, porque quem sabia desse tipo de história? Quem tinha conhecimento? Eu não tinha conhecimento. Vocês tinham, né? Não. Mas porque vocês escutaram aqui ou vocês trouxeram isso já de casa? De casa. Correto. E olha só, 4 pessoas tinham conhecimento, o resto não tem. Né? Então eu acho importante falar isso, porque pra gente saber o que aconteceu com a gente, né? Porque essa terra não é nossa, velho. Não é nossa, não é minha, não é sua, não é dela. Essa terra é dos indígenas, pô. A gente que é pretão, a gente vem pra cá pra poder construir. Né? A galera que é branca e vem de Portugal, eles vêm pra mandar na gente, pra gente construir. E a terra não é de nenhum dos dois. E mesmo assim a gente não sabe de nenhuma. Muita coisa que a gente desconhece. A gente não sabe de nada, porque o que apresentam pra gente é um projeto do que querem que a gente seja. Entendeu? É o que eles querem contar, é o que eles querem omitir, é o que eles querem mostrar. E tem que lembrar de uma coisa. O português não veio pra cá pra construir nada, ele veio pra explorar. Não, foi isso que eu falei, pô. Foi isso que eu falei. Ele veio pra poder mandar na gente que é preto pra poder construir. Né? Pra tirar a riqueza. Pra tirar riqueza, é isso, né? E a partir do momento que eu dou esse start em vocês aqui, numa manhã de domingo, chuvosa, que vocês queriam estar aqui, poxa, o fato de a amiga ali anotar o nome ali de Manuel Kong e Mariana Crioula, pô, pra mim eu já venci na vida já. Eu não preciso de mais nada. Porque o fato de eu dar esse start e vocês já ficarem interessados, poxa, já me faz muito feliz. Porque não é todo mundo que tem essa paciência para poder parar e ouvir história, a primeira coisa. Né? A gente acha que é só criança, né? Criança que você fica ali com a historinha, não. Né? Porque esses fatos é o que nos leva a pesquisar outras coisas. Faço educação física na Rural de Seropédica, mas eu sou apaixonado por história. Apaixonado por história. Então eu comecei a puxar muita matéria de história, sendo de educação física. Mas isso vai agregar o que para você? Nada, nem hora complementar eu ganho. Mas eu queria estar lá, eu queria saber daquilo. E eu comecei a fazer isso porque eu comecei a vir para cá e escutei o start de uma história aqui que nem era verdadeira. Que nem era verdadeira. E aí, conversando com os professores que eu puxei algumas matérias de lá, falei assim, poxa, eu queria ter um diferencial para eu poder contar essas histórias lá também. Porque me contaram a história, vocês falaram assim, ih, negão, ó, você é lorota. Cai nessa não. Acontecia assim, assado. Então, assim, quando eu venho, eu trago essa história para vocês, não são as vozes da minha cabeça que estão falando. Eu estou totalmente embasado para poder falar isso daqui para vocês. E eu agradeço muito a vocês por me escutarem, tá? Vou voltar pro hotel, né? Que tá frio pra cacete. Fé. Bora!